Olá, povo, eu sou a Alice, vamos continuar com folha por folha. Se você perdeu algum capítulo, alguma coisa vai estar aqui nos cantos e também no comentário fixado. Então vamos continuar lá. Sempre existe pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer. Então quando você consegue entender que, como eu falei no vídeo anterior, que as situações pelo menos têm outras perspectivas, tem outros pontos de vista, você consegue criar um planejamento, você consegue entender. Aí ele continua, porque assim, esse parágrafo é um parágrafo muito legal, porque assim, ele fala ali primeiro de você aprender a ser flexível, de você às vezes permitir, né, uma fronteira, permitir um consulado ali ser desenvolvido ali no seu território, e que isso não é ser fraco ou não ter personalidade, é uma questão de estratégia e de inteligência mesmo, essa negociação que está sendo feita. Então, você está permitindo isso hoje, mas amanhã você vai mudar as regras, você vai mudar a negociação, você vai tomar uma atitude acerca disso. Isso não é ser frágil. Nem tudo você precisa resolver na hora. Tem coisas que você precisa esperar amadurecer, esperar o tempo certo para fazer isso. Isso é difícil? É muito complicado, porque, como ele vai falar mais pra frente, paciência leva à prática. É necessário você ter prática para ter paciência, melhor dizendo. É fraco. Importa o quão delicada e frágil a situação, ela sempre existe dois lados, e aí ele vem com o próximo falando. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Então você tem ali um período em que você precisa fazer algo, em que você precisa tomar algumas ações, você precisa de fato enfrentar as consequências para um bem maior, para algo que está ali no futuro, que você está criando, que você está desenvolvendo. O Shakespeare ele vem, né, falando sobre isso desde lá no início, falando sobre os caminhos. Ele fala que você precisa pensar, que está no seu futuro, porque o hoje é muito incerto, então você precisa construir hoje, você precisa planejar hoje. E ele vem complementando o que ele está falando desde o início. Ele vai meio que uma frase, ela vai complementando a outra e vai dando ali como que eu posso dizer, vai ampliando, sabe, a sua visão da vida, visão do que está acontecendo. Lembrando que heróis são as pessoas que fizeram o que era necessário fazer, suportar uma situação por muito tempo. Você precisa fazer aquilo, vamos fazer. Isso é ser herói. Por mais ruim que seja, por mais horrível, complicado, se você precisa passar por isso para amanhã você salvar alguém, você precisa de uma situação melhor, então você está sendo herói. Herói não é aquele que lutou, matou e tal, e teve a glória. Às vezes o herói, ele não tem glória, ele simplesmente conseguiu passar por aquele problema, conseguiu passar por aquela luta. Então vamos pensar aqui, a mãe que, sabe, renunciou tudo para a criação de um filho. Então ela teve de passar por um problema, ela enfrentou as consequências, que é a criação de um filho. E ela passou por esse período. Ou alguém, sei lá, por alguma outra situação, passou também por isso. Então, assim, aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Então, dando certo ou não dando certo, a pessoa ela fez o que era possível fazer e enfrentou as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Então, assim, é um exercício diário você conseguir se controlar, você conseguir esperar as coisas, controlar a ansiedade, pensar que as coisas ela têm um processo, um sistema e que elas devem ali percorrer. E isso é um exercício diário, você precisa praticar isso todos os dias, você precisa, como ele falou lá anteriormente, você precisa ser responsável por seus atos, porque senão eles vão te controlar. E para isso você precisa ter paciência, praticar a paciência. Isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim, é uma coisa difícil, mas você precisa. E é interessante que ele casa
com a frase do herói. São pessoas que fizeram o que era necessário fazer. Então, se é necessário praticar aqui a paciência, ser flexível, se é necessário você enfrentar alguém, uma situação, você perder uma amizade, alguma coisa, você está sendo um herói. Você está sendo alguém que foi necessário, que fez o que era necessário e enfrentou as consequências. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que chute quando você cai é uma das poucas pessoas que ajudam a levantar-se. Aqui é interessante porque às vezes quando você lida com diversas pessoas, diversas personalidades, há algumas pessoas que você olha e você fala, esse daqui é o meu grande vilão, essa pessoa aqui, assim que ela tiver uma oportunidade, ela vai me destruir, ela vai fazer alguma coisa contra a minha pessoa, vai fazer alguma coisa de ruim. Mas quando você espera isso, que ela te chute quando você cai, é uma das poucas pessoas que o ajudam a levantar. Então aqui ele está dando um alerta, toma cuidado com o preconceito, toma cuidado com o que você pensa das pessoas, às vezes como a perspectiva, né, o lado que você está olhando é um lado em que mostra que a pessoa está sendo má, a pessoa pelas atitudes dela, ela está tendo as consequências de ser herói, e você olha e você fala assim, essa pessoa é assim que ela tiver uma oportunidade, ela vai me fazer mal. Mas não, ela vai lá e te ajuda, ela mostra o verdadeiro lado dela. Isso é uma coisa muito interessante da vida, porque vai sim ter momentos em que você espera que alguém vai fazer algo de ruim com você e essa pessoa te ajuda. E é até interessante porque quando coisas ruins acontecem e você consegue entender aquilo, é bom para o seu futuro, vai te fazer bem. Então, remédios amargos, né, fazem bem, te curam. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aqui eu vou parar aqui e aí a gente já volta nessa frase aqui porque já deu 7 minutos e meio. Então já volto, até.